Você cobra muito, se exige demais, tem momentos que você fica pensando o que você fez, o que você não fez, o que você deveria ter feito na sua vida e não conseguiu realizar. Pois é, muito bom dia ou boa tarde, não sei que hora você vai ver esse vídeo. Desejo a você um bom e abençoado dia na paz do Senhor. Pois é, essa questão das autocobranças, eu fiz um vídeo já que falava um pouco sobre isso. E hoje eu estou novamente tocando esse assunto, porque é muito importante. Eu vejo que isso acontece em muitas pessoas, e até comigo acontece isso. Agora mais moderadamente, mas já aconteceu muito isso, de a gente ficar se cobrando. Então, nós temos dentro de nós, o meu modo de pensar, nós temos de nós um cobrador, né? Uns chamam de superego, sei lá, né? Mas nós temos dentro de nós algo que nos cobra, que nos exige. E isso, se a gente não souber trabalhar com esse conteúdo inconsciente, eu acredito que é inconsciente, que às vezes traz para o consciente e judia muito da gente, a gente acaba sofrendo muito com isso. Por quê? Tem pessoas que levam a vida tranquila, assim, muito tranquila, não tomando certas atitudes, deixando as coisas acontecer, mesmo sabendo que lá adiante as coisas podem dar um resultado diferente. E tem aquelas pessoas que levam a vida muito exigente de si mesmo, se cobram muito. É a questão das pessoas que trazem consigo a questão da perfeição, né? Se cobram muito, ficam muito chateados quando erram, né? Quantas vezes a pessoa viu, a pessoa numa obra, num trabalho lá, errou a medida, uma porta que ia colocar, um alicerce ser um pouco diferente, uma pessoa que se cobra porque por fazer lá uns doces lá e saiu com muito açúcar, né? Uma pessoa que ia costurar uma roupa, ela aí costurou e ficou um pouco torta, e ela começa a se cobrar muito, por que não fez certo? Todos nós, várias pessoas, todos nós temos isso dentro de nós, uns mais realizados, outros menos realizados. Mas o que acontece é que existe um cobrador dentro de nós, existe algo que nós precisamos trabalhar com isso. Por isso que eu insisto muito nos meus vídeos, e agradeço você pela sua paciência, porque muitas vezes eu toco muito nessa tecla, de nós fazermos esse autoconhecimento, fazer essa busca interior dentro de nós, para nós procurarmos pensar o que está nos perturbando, o que nos deixa ruim. Poucos dias eu dizia para uma pessoa, e depois ela pensando me disse, sabe que eu pensei muito sobre isso, que às vezes as críticas ou as cobranças que as pessoas nos fazem, ou tem pessoas que nos chateiam, às vezes as pessoas nos ajudam, porque elas cutucam nas feridas que muitas vezes nós procuramos esconder em nós mesmos. Essas feridas que nós temos, emocionais dentro que a gente carrega, né? Como se diz, a gente deixa reprimido, deixa guardado, e às vezes a gente não toca nisso. Então certas pessoas às vezes te cobram, te exigem, falam para ti, tu fica chateado e brabo com elas. Acontece isso. Mas na verdade, o que eu penso, essas pessoas estão nos ajudando a fazer aquilo que nós deveríamos fazer com nós mesmos. É nós olharmos e percebermos aquilo que precisa ser mudado entre nós. E a autocobrança, cobrar-se, é algo que precisa ser pensado, porque a gente sofre muito com isso. A pessoa fica se cobrando, vai o nível da caminhada da perfeição, que a gente sabe que perfeito é só o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é preciso a gente ter esse conhecimento, ter essa maleabilidade, fazer esse trabalho de consciência, de entender que sim, nós podemos errar, nós somos fadados aos erros, né, às coisas erradas, mas aí levar com calma, conduzir com calma esse sentido dos erros que nós temos ou fizemos, né, e fazendo aos poucos, reestruturando isso, ressignificando seria a palavra certa. Nós precisamos muitas coisas na nossa vida ressignificar. O que é ressignificar? É quando nós espiamos o passado. A gente não pode viver no passado. O passado nos gera depressão, né? Nós espiamos o passado e vemos que coisas que nós fizemos errado, que hoje não estão certas entre nós, olhar, dar uma espiada, como se diz, e ressignificar isso. O que é ressignificar? Dar um novo significado através do entendimento. Porque naquela época eu era e fiz isso. Hoje eu sou uma pessoa diferente. Logicamente, cada dia que passa, somos uma pessoa diferente. Então, dar uma ressignificação, dar um novo significado. E assim nós vamos tirando essas coisas que muitas vezes, pelas crenças, pelos costumes, nós fomos enraizando dentro de nós e acreditando que aquilo tinha que ser assim. E, na verdade, as coisas têm que ser com calma, têm que ser resolvidas e trabalhando esses conteúdos cada dia.
né? Para que depois, quando chegar amanhã, eu fico me cobrando do dia de hoje. Então eu penso assim que nós devemos sim fazer aquilo que a nossa alma, quando nós conversamos com ela, nossa alma nos diz, fazer aquilo com tranquilidade, ter essa humildade de aceitar as coisas que a gente está errado dentro de nós e precisamos mudar, permitir de repente, né? Não permitir de repente que essas pessoas nos digam aquilo que nós sabemos, mas nós precisamos ter consciência para nós não ficarmos todos os dias nos cobrando de algo que certamente nós não nos devemos. Nós apenas precisamos dar um novo significado para isso, para que a gente saia um pouco do sofrimento. Creio eu, na minha simples e modesta humildade, que quando existe o entendimento, diminui ou acaba o sofrimento. Muito obrigado, fique sempre na paz do Senhor.